sou o Fabiano Menezes e esse é o Jazz em Goiânia, podcast que vai ao ar todas as terças e quintas na sua plataforma preferida de streaming e também no nosso canal do YouTube. Você que chegou agora, temos hoje como convidado Jones Correntino, meu querido professor da Faculdade de Música e Artes Cênicas da UFG. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, valeu demais, pra gente é um prestígio muito grande tê-lo aqui para bater esse papo. Maravilha, Fabiano, muito obrigado mesmo pelo convite, achei uma oportunidade muito grande de compartilhar coisas que fazem parte do nosso universo em comum, né? Música, improvisação, jazz, né? É uma grande honra fazer parte desse projeto seu. Que isso, honra nossa. Jones, aqui a gente sempre começa assim, como é que foi que a música entrou na sua vida? Bom, eu comecei a estudar música no Gustav Ritter, né? Com 9 anos, e depois com 11 eu fui estudar piano, né? Quer dizer, a primeira parte da minha experiência com musical foi muito com educação musical, né? Assim, imaginação, brincadeiras com música, né? Mas você vem de família com músicos ou não? Assim, não, mas em casa meu pai ele escuta muita música, sempre escutou, né? Muitos discos em casa, né? É muito assim de música, um repertório muito variado, né? Muita coisa de choro, algumas coisas assim também de música clássica, né? Tinha muita coisa assim. Eu me lembro de um disco do Ravel que fazia parte assim da minha audição, né? E meu pai também me levava muito para os concertos aqui, né? Que tinha na Sinfônica, quando vinham esses músicos populares e a Orquestra Sinfônica, meu pai sempre me levava, né? Mas aí a história com o piano começou com 11 anos, comecei estudando piano clássico, né? Aí fui fazendo uma formação assim no Gustav Ritter, com alguns professores e tal. E na minha adolescência, com 16 anos, eu comecei a me interessar por outros instrumentos também. Toquei um pouco de cavaquinho uma época, né? E no caso da música assim popular, improvisada, né? Aconteceu comigo um encontro que eu tive assim com um disco, né, em especial, que foi um disco do Egberto Gismonti, estava na casa da minha tia, eu lá um dia lá na casa dela acessei esse disco e encantado assim, né? Eu não sabia como fazia aquilo, né, assim era um disco do Banco do Brasil, ele tocava algumas coisas do disco Alma, né, um disco muito famoso do Egberto Gismonti, né, piano solo e tal, e eu acessei esse disco e fiquei assim fiquei tocado por como que pode ter tanta complexidade e tanta a impressão que eu tive era de muita liberdade tocando, né? Aí tal, eu comecei a me interessar muito por esse tipo de performance, né? Mas assim, sem muita referência, porque os meus professores não faziam isso, né? Aí eu compreendo que eu comecei a fazer sozinho, assim, né? Tentando fazer da minha forma, tentando enxergar qual eram os critérios para se fazer esse tipo de música, né? Teve uma pessoa que eu vi tocando na minha frente na época no Gustav Ritter, que é um grande músico que morou em Goiânia, chama Sérgio Kuma, e ele é um grande músico, assim, maestro de primeira qualidade mesmo, assim, né? Uma formação impressionante como músico, né? E eu vi uma vez lá no Gustav Ritter, eu estava andando no corredor e ele estava tocando um Odeon, assim, todo harmonizado, assim. Eu falei, que é isso que tá acontecendo, né? É isso que eu quero fazer, né? E eu entrei na sala, assim, e fiquei, assim, pasmo, assim, né? A coisa da harmonia, a coisa dos ritmos, né? E eu me lembro, começou muito assim, essa coisa, o interesse por jazz, por música improvisada, né? E depois, ao longo depois a gente vai decidir, né? O que vai ser... Qual é a profissão que a gente vai seguir, né? Primeiramente, eu não escolhi a música, mas o piano sempre fez parte da minha vida, assim, né? Sempre fiquei estudando piano, assim, né? Com vários professores. Na época do vestibular, eu optei por engenharia, né? Aí cheguei a fazer 1 ano e meio de engenharia elétrica, né? Só que aí não consegui nem assistir às aulas, né? Eu já tinha descoberto o Keith Jarrett, né? Falei, não, só quero ouvir Keith Jarrett. Eu ficava só com fone de ouvido, assim, delirando, assim, né? Com o Keith Jarrett, né? E aí eu decidi fazer o curso de música, né? Com muito interesse nisso, assim, de harmonias, improvisação, né? E acabei entrando pro curso de composição, né? No curso de composição. E aí uma outra coisa que aconteceu nessa trajetória aí é que eu conheci um grande pianista que foi professor da faculdade, né? Que chama Luiz Medalha, e
E eu vi a oportunidade de crescer tecnicamente e também musicalmente com ele, né? Foi uma grande diferença na minha vida, assim, quando eu estudei com ele, porque eu tive que sanar algumas lacunas da minha formação, né? E também passar por uma experiência muito rígida, que é a coisa da música clássica e do piano, assim, você estudar muitas horas. A experiência com ele foi no erudito. Foi, uma rigidez muito grande, assim, de escola clássica, assim, né? Uhum. E fiz essa formação técnica com ele e musical, assim, foi uma coisa que para mim foi um diferencial muito grande, né? Mas depois eu tive que me libertar também disso, né? Porque eu compreendo hoje, assim, que algumas coisas assim da música clássica elas acabam amarrando assim o músico, né, em algumas coisas da criatividade, assim, né, porque a música instrumental ela exige disso, o jazz, né, ela exige essa capacidade de você querer dizer alguma coisa com as suas palavras, né, e na música clássica às vezes isso não é tão importante, né, porque você é um intérprete, você tem que tocar um compositor. O compositor é mais importante. E na música jazzística, o popular, isso não é importante. O intérprete é que é mais importante. É lógico, assim, existe uma expectativa da novidade, né? Sim, né? Sim. Mas vem cá, até aqui tem muita coisa pra gente explorar. Uhum. Como eu estava te falando mais cedo, esse podcast ele tem um caráter muito educativo, assim, no sentido de passar para as pessoas experiências que possam ajudá-las em fases da vida que eventualmente a pessoa está passando, né? Uhum. Então eu identifiquei na sua fala o seguinte: primeiro eu fiz engenharia. Como é que E hoje de manhã eu estava ensaiando com o pessoal do meu trio, que é o Sardinha e o Jader Gomes, e o Sardinha citou um negócio que eu achei muito legal. Ele falou assim: dizem que a vida o mundo começa depois do medo. Quer dizer, enquanto você tiver com medo, você ainda não viu o mundo. Né? Depois do medo é que você vai ver o mundo. Como é que foi isso? Principalmente a questão familiar, essa coisa de engenharia, não, música, teve choque, foi natural, foi tranquilo, não foi? Como é que foi essa vivência? Assim, em casa foi muito tranquilo, porque os meus pais, assim, eu sempre tive reconhecimentos tocando, assim, né? Quando eu ganhava concurso de piano, assim, né? Mas eu não levava assim tanto a sério como alguns colegas que eu já vi fazerem, né? De só imaginar em concursos assim, de piano, né? Para mim, eu sempre me interessei mais por música, assim, eu tenho essa consciência, assim, eu escuto de tudo, assim, todos os instrumentos, né? Então, eu acho que meu interesse pela composição foi mais e ainda é pela composição, mais por questões assim de discutir estética, discutir criação musical, né? Discutir arranjo. E o que acontece no caso da minha formação em música como pianista, eu ficava fazendo as duas coisas, né? Ao mesmo tempo que eu estudava o repertório clássico, eu ficava fazendo muitas aulas, assim, ia para Tatuí ter aula com vários pianistas, né? Tipo Paulo Braga, André Marques, André Memari, tive aulas também com o Tiberê, né? Eu ficava frequentando muitos festivais, assim, mas piolho de festival, assim, caía férias, eu já estava no festival, né? E conheci muita gente nessa época, assim, eu aprendi muita coisa, porque assim, às vezes por exemplo, Tatuí foi um lugar assim, importante também, né? Porque os maiores músicos do Brasil passavam por lá, né? O Vinícius Dorim, os músicos todos que tocam com Hermeto estão sempre lá, né? E lá, na época que eu fui para lá, quer dizer, eu ficava indo para lá na minha época de graduação, só que depois eu fui morar lá uma época, né? Fiquei morando um ano lá. Quer dizer, lá existia um cenário de pesquisa da música do Hermeto Pascoal muito forte. É famoso por isso. Né? Assim, duas escolas muito bem definidas lá. Hermeto Pascoal, e as pessoas, os músicos iam mesmo para aprender isso, né? E entender a estética do Hermeto, né? Que eu acho também um mundo à parte, né? Assim, né? E uma escola assim mais do Egberto, né? Que são dois diferenciais da música brasileira. Que a partir da década de 70 lançam assim, um horizonte na cultura que passa a ser referencial para todos os músicos, né? Fantástico. E tá, então fechando a história, então em casa foi tranquilo, foi super tranquilo, sem assim, barreiras, não teve que convencer ninguém da família. Meu pai apoiou, assim, achou que assim, não seria nada, não teve nenhum medo com relação a algum fracasso, né? Entendi. Não, sempre teve muito apoio, assim, que legal, tanto do meu pai quanto da minha mãe, assim, né? E aí, beleza, então aí
graduação, composição, vai para Tatuí, volta e tá, né? Depois foi para Tatuí. Tatuí. Depois de terminei o curso de graduação, fui morar em Tatuí uma época. Nessa época aí você já era bacharel em composição? Já bacharel em piano. Em piano. Já era bacharel em piano. Como é que foi o negócio da composição pro piano? Ou eu não entendi? Não, é assim, é o seguinte, eu entrei pra composição, aí depois eu mudei o curso pra piano, bacharelado em piano. Certo. Aí faltou eu falar isso. Aí você já foi pra Tatuí bacharel em piano? Bacharel em piano, E aí, como é que foi lá? Aí foi assim, foi uma experiência muito importante, porque eu ficava só estudando, assim, criando coisas, e frequentava muitos ensaios de gente que pensa muito criativamente, né? Eu acho que um grande diferencial do Tatuí na época, né, era que havia muitos músicos criativos, assim, experimentando muitas coisas, pesquisando tanto o repertório da música de tradição escrita, ou música clássica, assim, música erudita e tal, e também o jazz, né? Então, assim, era sempre aquela miscelânea de coisas, assim, né? Mas sempre com aquele ar de algo, assim, contemporâneo, assim, né? Pensando coisas complexas, né? Foi um caldo, assim, de vamos dizer assim, de sonoridades improvisadas lá, né? Enfim, isso aqui eu fiquei 1 ano, né? E depois de 1 ano eu já fiz um concurso para a universidade, né? Ou seja, eu já eu também não comecei lá do zero em Tatuí, eu já sabia muita coisa, eu tinha gravado discos com cantores, né? Eu já tinha esse repertório teórico do jazz, né? E alguma prática também. Lá foi importante, assim, para eu descobrir um caminho do piano solo mais complexo, né? Por ficar vendo, assim, vários músicos em São Paulo que estavam fazendo isso, né? O André Marques, na época, estava lançando um disco de piano solo me influenciou muito esse disco, né? Que chama Piano Solo dele, né? Enfim, acho que o André Mário também na época deu uma passada por lá, e eu também comecei a perceber, assim, qual era a estética contemporânea do piano solo na música instrumental, né? E esses músicos, assim, de uma certa forma, eles são músicos que fizeram essa formação híbrida, né? Estudaram piano clássico e depois foram para a música popular, assim, no sentido da música jazzística, né? Sim. Então isso aparece na forma deles tocarem, né? Quer dizer, a forma deles, sei lá, tocarem um arranjo, sei lá, do Pixinguinha, a gente acaba percebendo que tem vários conceitos, assim, e sei lá, acabamentos, assim, que uma hora fazem parte da música de tradição escrita, outra hora fazem parte da música improvisada, né? Entendi. Tá, até agora, na sua formação, tem uma palavra que não foi falada, mas é o que sintetiza, que é a dedicação. Né? Tudo que você contou até agora tem uma dedicação ali, né? Uma vocação também. Sabe que uma vez uma pessoa conversando sobre essa história de vocação, o que é vocação e tal, a pessoa falou, olha, já contei essa história aqui no podcast uma vez, vou contar de novo. Você não é pai e tal, você não vai entender, mas quem é pai ou quem é mãe? Você é pai? Não. Então, pois é, mas imagine, quem é pai ou quem é mãe tem um filho pequeno e que fica chamando, mãe, o pai, aí você tá doido pra fazer um negócio, aí, pai, mãe, toda hora. Vocação é isso. Quando a gente tem, a música fica toda hora, pai, você tá lá tentando estudar engenharia e a música lá, pai, você não tem opção, você não tem escolha. Não tem escolha. Então ficou claro também a questão da vocação, mas também da dedicação. Agora, tem um outro ponto que é muito comum aparecer nas conversas de formação musical, que é o dom, ou a aptidão natural. Então, semestre passado eu estava fazendo percepção contigo lá e eu te fiz uma pergunta que eu quero te fazer de novo. Você tem ouvido absoluto? Pois eu quando toco o piano eu acerto todas, né? Mas acaba acertando outros instrumentos mesmo. Piano eu não erro, assim, né? Seu ouvido vai em cima. E assim. Como é que você ouve? Pois eu não sei como isso aconteceu, talvez é porque eu faço uma relação direta com alguma música que já está na minha cabeça, né? Por exemplo, para mim é muito difícil tocar uma música se o piano está em outro tom. É porque eu escuto antes de tocar, eu estou escutando a nota antes de ouvir, antes de tocá-la, né? Fenomenal. Se mudar aquele transpose lá, acabou. Assim, acabou. Não consigo fazer nada. Sabe que eu estava fazendo uma aula com a Nilceia e a gente estudando Kodály. Kodály ou Kodály, né? E Kodály muito do solfejo relativo, né? Do solfejo relativo. E essa foi uma pergunta que eu fiz para ela. Eu falei, como é que eu faço se eu estiver educando uma turma com a metodologia, a pedagogia do Kodály
e tiver uma criança, que é educação infantil, né? E tiver uma criança com vida absoluta, já manifestando, como que eu faço? Ela é realmente, se você descobrir, você tem que separar. Porque senão vai acontecer isso. Na hora do relativo, se apertar o transpose, a criança não vai. Não, é isso aí que acontece comigo. Mas depois eu me acostumei com o ouvido relativo, assim, né? Mas o absoluto ainda pesa muito, assim, né? Interessante. O solfejo, por exemplo, o solfejo, para mudar, para mim, tem que dar um trabalho, né? Porque eu já escuto a nota e não tem como cantar outra altura, assim. Né? Que coisa interessante. Sempre bom a gente abordar, porque é um assunto muito mistificado, né? Essa do ouvido absoluto é uma coisa muito, muito, muito mistificada. Beleza, voltamos então. Tá, volta de Tatuí, já volta com o concurso. Foi. O concurso já daqui da EMAC. Da EMAC, Já daqui da EMAC. E aí vem para professor de... Meu concurso foi piano, harmonia funcional e percepção. Que massa, super legal. Isso a gente já tá em que ano? Isso foi em 2009 já. 2009. Que foi o ano da abertura dos cursos de música popular. As licenciaturas. Né? Foi esse ano mesmo. Foram que abriu guitarra e bateria, né? Isso. Exatamente. Tá, e aí, beleza. E o mestrado? Pois aí o mestrado, eu entrei sem mestrado, né, no concurso. Meu concurso foi para graduação e depois fiz o mestrado aqui, né? Dentro da área de performance também, fiz uma pesquisa sobre o Egberto Gismonti, né, a partir de uma peça dele que chama Sete Anéis, né? Mas na época eu estava assim, discutindo coisas muito ligadas próximas à sociologia, né? Quer dizer, é uma forma de ficar explicando a música brasileira que na academia acaba indo para essas discussões da sociedade, assim, né? ou da cultura, da sociologia, né? São assim problemas da quer dizer, às vezes são problemas o sentido para se explicar a música brasileira às vezes é colocado muito no sentido político, né? Às vezes assim sem muita consideração da materialidade da música, assim, né? A materialidade da música no sentido assim o material musical propriamente dito, né? Porque assim, uma coisa interessante é assim, saber como que um músico como Egberto Gismonti, um músico improvisador, trabalha para alcançar um repertório, né? Quer dizer, essa discussão, ela às vezes ela não acaba não pintando assim na pós, né? Por exemplo, hoje pinta mais, mas o que existe nessas músicas aí que são difíceis de rotular de jazz, de música instrumental, né? Que você vê assim, um processo contínuo de constituição de formas artísticas que ficam no disco, né? Só que se torna muito referencial para todo mundo, assim, todo mundo tem, quer dizer, você escuta lá uma sonoridade, sei lá, um pianista que escutou muito o Keith Jarrett, por exemplo, você sabe que ele escutou. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção, assim, como que a gente sabe que esse sujeito aí escutou Keith Jarrett. E isso aí, por exemplo, na pós-graduação acaba pintando um problema. Por quê? Porque na tradição da análise, na música escrita, observa-se a influência estilística a partir da escritura, né? Se não, esse compositor foi influenciado por aquele outro porque tem uma cadência que o outro fez, ou o acorde e tal. Mas na música instrumental e jazzística, assim, improvisada, a gente percebe pela poética do corpo. Quer dizer, a gente sabe que está soando Keith Jarrett, assim, e não é pela influência assim não é pela influência assim da forma como ele constrói o improviso, da forma como articula uma massa sonora assim no instrumento, né? Então tem essa coisa que sempre me chamou a atenção, porque eu acho que quando a música improvisada ela precisa dessa percepção de que você e o instrumento são uma coisa só. Sim. Né? A fusão. A fusão. Tem que ter a fusão. A fusão dos dois. Exatamente. Sem a fusão não convence. Exato. Exatamente. E aí isso na dimensão estética acaba aparecendo que é uma espécie de identidade artística, uma espécie de identidade sonora. A gente escuta aqui
um disco que tem bandolim, você sabe que é muito de Holanda tá tocando. Né? Interessante. Vamos de cunhar um conceito aqui, né? Que a identidade é a fusão, né? É a fusão do instrumentista com o instrumento. Ela aparece através da fusão, né? Ou a fusão se manifesta numa coisa que a gente reconhece como identidade. Interessante. Muito interessante isso. Bom pra gente explorar na hora que a gente tem um quadro no programa da terça, que a gente indica um álbum. Assim. É bom pra gente explorar esse conceito da identidade e da fusão quando for falar dos álbuns. Aí a coisa da pós-graduação que você perguntou. Eu fiz o mestrado, depois o doutorado na Unicamp e uma experiência em Paris, um ano na Sorbonne, né? Que foi com um musicólogo do jazz muito importante, chamado Laurent Cuny, né? O meu orientador na Unicamp foi o Paulo Tinet, e lá em Paris foi o Laurent Cuny, né? E também também o Fabiano Araújo, que é um professor da Federal do Espírito Santo, que também me ajudou muito a compreender assim a perspectiva analítica dessas músicas que são inventivas, né? Quer dizer, como que a gente qual é uma melhor narrativa para se fazer análise dessas músicas, né? E aí que eu me distanciei um pouco do que eu tinha produzido no mestrado, em termos de teoria, assim, não produzir teoria, assim, em termos que eu tinha lido, né? E alcancei um entendimento assim mais de um discurso sobre estética, sobre criação, sobre invenção, sobre interpretação, né? Foi um período muito interessante porque assim eu tive que estudar francês para entender os textos, né? E muita coisa tinha sido produzida em francês, né? Na realidade é o seguinte, o que eu fui fazer em Paris foi estudar uma perspectiva das músicas audiotáteis, né? Uma teoria da música audiotátil que foi feita por um musicólogo italiano que chama Vincenzo Caporaletti. Peraí, explica para nós o que é música audiotátil. Isso, explica para nós. Que essa nem eu sei. Então, é um campo teórico da musicologia, né? Que foi criado pelo musicólogo que chama Vincenzo Caporaletti, é um grande musicólogo, um intelectual da maior grandeza, e foi orientando do Umberto Eco, né, na Universidade de Bolonha, né? E ele começou o projeto dele musicológico na década de 70, investigando a fenomenologia do swing, no swing. Caramba! E disso ele foi desenhando um modelo teórico assim que fez com que ele enxergasse essas músicas chamadas audiotáteis, né, como ligadas a um processo de um processo de invenção, né, e onde existe essa identidade artística, né, identidade sonora de um artista, né. Essas músicas, assim, esse repertório, as músicas audiotáteis, elas englobam todas as músicas populares, as músicas improvisadas e, sobretudo, as músicas que estão gravadas, né? E o grande, assim, lance desse debate aí, que é um debate acadêmico, assim, né? A gente está entrando aqui em outra vertente, né? Sim, não, mas a gente vê, assim, às vezes, a grande maioria das discussões, voltando só um pouquinho na sua fala, a grande maioria das discussões musicais, elas se resume muito a essa questão do que inspirou o artista. Estou falando do ambiente leigo, assim, e muito da discussão vai para o campo da poesia, da literatura, que vai tratar da letra da música e tal, porque só para fazer um trocadilho com a música tátil, é muito impalpável, entendeu? Esse material musical que expressa a identidade do artista popular. A própria questão do swing. O swing um é diferente de outra forma, né? Hoje é assim, daqui a 10 anos, ao longo da história, o swing estava um pouco diferente, a forma de se tocar mais tercinado, menos tercinado, é um pouco diferente. Isso é muito... E não se trata muito desse assunto, e eu também acho que a gente não consegue tratar disso em podcast, mas eu acho fenomenal que a gente consiga ir lá e soltar a bomba. Olha, musicologia é uma palavra que você não conhecia, você agora vai conhecer essa palavra. Musicologia. Fica atento que é um campo de estudo da música fenomenal. Tem interface com a sociologia? Tem interface com a sociologia. Então, assim, é um campo... Nós, músicos, a gente não só toca, a gente pensa pra caramba. Exatamente. A gente pensa e faz uma análise, e é uma análise que
eu brinco muito, por exemplo, se você pega a teoria da relatividade do Einstein, é fenomenal, certo? A gente só está mandando sonda para Marte porque Einstein um dia bolou aquela história. Beleza. O ensino médio não pegou a teoria da relatividade, a gente só aprende física newtoniana. Até, né? Aí a gente descobre que existe e tal. Na música, exatamente, a gente, por exemplo, mesmo na faculdade, assim, o dodecafonismo é meio que a teoria da relatividade nossa. A gente vai até o final do tonalismo e nem todo mundo absorve isso. Da mesma forma, as interfaces com as ciências sociais. Né? Muita gente não imagina o tamanho da interface que existe entre a música com as ciências sociais, principalmente por a música ser um produto social, né? um fenômeno produzido por uma época e um povo num determinado lugar, sob determinada pressão, né? dos eventos daquele lugar e tal. E também não enxergam a importância de compreender isso para o próprio prosseguimento da música como arte. Essas músicas que a gente se interessa e produz, né, elas têm seus critérios artísticos, né? A gente senta ali para estudar e a gente procura várias coisas que são impulsionadas muito pelo que a gente ouve, muito pelo que a gente muito pelo que nós gostaríamos de dizer com determinada música, ou traduzi-la de que forma, né? O que você está chamando de critério é o que a gente chama aqui de linguagem? Pode ser linguagem, né? Acho que pode ser linguagem, mas é porque, assim, geralmente, no debate acadêmico, isso não é colocado em perspectiva analítica, assim, né? Por exemplo, numa aula de percepção, quase não... Assim, eu nunca vi ninguém falar sobre groove, né? Quer dizer, groove não é uma coisa muito simples, para mim não é uma coisa muito simples, assim, né? Porque não, assim, não é uma coisa que... Groove, assim, o ritmo, eu não gosto de falar o ritmo porque eu acho que... o groove ele tem uma outra lógica, né? Uma outra lógica. E não é a lógica do ritmo da música escrita. Assim, ele tem uma lógica que é própria e é própria daquela forma de se construir música, assim, né? Então, assim, quando alguém está fazendo isso, assim, ele está procurando constituir uma forma musical, né? O swing, por exemplo, também... seja num grupo de jazz, assim, num trio, né? E o swing, eu tô falando que a música seja rápida, não, porque eu acho que, assim, que, por exemplo, Kind of Blue, o Blue e Green tem um super swing pra tocar, tipo, com certeza ali tem um entendimento estético que fez com que eles chegassem àquela forma no final da gravação, né? Então, esses critérios, assim, de pertinência estética da interação, assim, por que ele tocou aquele prato naquela hora? Né? Porque quando a gente está ouvindo um disco de jazz, existe um momento assim de êxtase. O baterista ele saiu do sei lá, das baquetas de feltro e foi pro prato. Assim. Quer dizer, essa coisa que não foi premeditada, né? Que não foi pré-escrita, como é no caso da música escrita, né? Que é o que pelo menos me encanta. Assim, e que no debate acadêmico, isso não é colocado em perspectiva analítica, né? Então, o Vincenzo, ele está fazendo um projeto para se fazer um comentário, uma narrativa musicológica sobre esse repertório e esses processos de criação, né? Quer dizer, um projeto, assim, ambicioso, né? Mas, assim, de uma elegância absurda, porque ele transita na filosofia, né? Ele é um filósofo, né? Vai no Parison, né? Que é um filósofo da estética, e depois ele construiu esse modelo assim, discutindo Parison, Kant, Marshall McLuhan, né? Quer dizer, toda uma narrativa é muito interessante porque toda a narrativa foi construída pela escola de Frankfurt, por exemplo, com Walter Benjamin ou Adorno, que criticava o jazz. Ele coloca isso numa perspectiva contrária, né? Ele vai pelo ponto de vista da cognição, né? Ele não entende a música jazzística do ponto de vista da regressão da audição, como o Adorno falava, né? Enfim, mas aí isso obviamente que tem uma postura, isso ali era uma atitude política naquela época, né? do Adorno. Eu até gostaria de saber como que ele falaria dessas músicas hoje, né? Talvez falaria a mesma coisa, né? E foi engraçado que um seminário que eu vi do Vincenzo lá na Sorbonne foi músicas Auditatis e Adorno,
Né? E ele falou assim, ele falou assim, não, me acho até um pouco caricato aqui, né? Falando assim, nesse debate com o Adorno, porque eu parto de uma outra narrativa, né? Eu parto de uma outra pertinência crítica para se falar desse repertório. Né? Tá. E isso tudo, tá? Jones, experiência, concurso de piano, tatuí, mestrado, concurso professor, doutorado, Jones, professor de percepção. Como é que isso tudo, esse funil todo, desce na sua aula de percepção ou na sua aula de harmonia funcional? Bom, eu procuro, assim, dialogar com os dois repertórios que eu frequentei, né? Assim, a música clássica faz parte da minha vida, assim, como pesquisa pianística, né? Assim, eu aprendo esse repertório para assim, para analisar, discutir a criação dos compositores, assim, né? E isso acaba aparecendo de uma forma natural, assim, não é forçado, porque as músicas que eu aprendo, eu acho que assim, elas acabam fazendo parte da minha memória mesmo, assim, né? De uma forma assim, de uma coisa que não pode sair de mim, assim, coisas que, sei lá, eu aprendi do Debussy, por exemplo, eu não tenho vontade de esquecer, eu fico estudando isso, né? E claro que isso influencia nos meus arranjos, porque a minha forma de pensar o piano solo é muito influenciada pela forma como os compositores da música escrita fazem, assim, né? A complexidade da mão esquerda, os contrapontos, né? O tipo de sonoridade, né? Então, para mim existe uma engenharia muito próxima, assim, do que é feito no piano erudito, assim, né? Quando Entendi. eu faço piano solo. Você pensou nisso no seu disco? No meu disco fiz uma faixa de piano solo, foi gravada em Boston, mas foi um disco assim mais jazzístico, né? Assim, mais de quarteto, só que bem arranjado. Sim. Né? Eu tenho eu penso a música assim de uma forma mais assim como um arranjador mesmo, assim, né? Mais estruturado. Estruturada, eu penso assim. Eu tenho essa tendência de pensar estruturalmente. São coisas que eu fico assim também me cobrando. Nossa, podia até fazer um disco novo, mas sempre fazer isso, né? Uma coisa mais solta. Menos estruturada, né? Uma pré-produção menos estruturada. Seu disco é de que ano? Ele é de 2013. 2013. Não, peraí, 2015. 2015. Foi antes do doutorado? Foi antes do doutorado. Logo antes do doutorado? Não, antes do doutorado. Logo antes do doutorado. Isso. Isso, exatamente. Foi gravado aqui? Foi gravado algumas coisas aqui, assim, teve participação de outros músicos, né? Foi gravado aqui. A pergunta assim, se foi gravado aqui, a base? A base, com o Guilherme, o Bruno, né? O Guilherme Santana, Bruno Rejan. E, assim, eu de piano, também toquei acordeão também. Aí teve uma participação do Mauro Senise, né? Numa música minha que se chama Pianeiros. Teve uma participação de um saxofonista muito bom que morou aqui em Goiânia, e ele é espanhol, é o Joaquim de la Montaña, né? Ele morou aqui e gravou também 2 faixas. Aí teve a participação do Everton também em algumas faixas, e acho que foi uma faixa só, e do Johnson. Jones, uma das perguntas que a gente soltou a caixinha lá no nosso perfil do Instagram, se você não segue, pode seguir, @jazz_em_Goiânia, tá? Sempre que a gente vai gravar, a gente solta uma caixinha lá para vocês poderem fazer as perguntas, né? Uma das perguntas que foi colocada lá foi qual é a relação do repertório brasileiro improvisado, seu repertório, sua visão do repertório brasileiro improvisado, e o repertório do Hermeto Pascoal. Pois isso teve uma época que eu me interessei muito por isso, e foi justamente na época quando eu morei em Tatuí, né? Pelas músicas do Hermeto, o jeito de pensar a distribuição dos acordes, né? Eu estava muito influenciado por essa estética, né? Na época de pegar, sei lá, melodias folclóricas e inserir complexidades do jazz e tal, né? E eu enxerguei assim, eu considero hoje, por exemplo, o Calendário do Som uma grande oportunidade de trabalho para um músico criador que lida com improvisação e também com arranjo, né? Só vamos fazer uma pausa. O Calendário do Som é uma obra do Hermeto, ele compôs uma música por ano. Exatamente. Foi entre 1996 e 1997, né? Inclusive eu gravei 2 faixas, duas músicas desse livro no meu disco, né? Uma é uma versão inédita, que é o dia 23 de julho, né? Foi a primeira gravação. A outra do 23 de junho tem uma versão do
da orquestra do Benjamin Taubin com a Mônica Salmazo, né? Mas a minha talvez tenha sido a segunda gravação, né? Mas com as minhas ideias, né? Mas assim, eu vejo esse livro como uma oportunidade assim de explorar um material e um repertório, colocando as influências que o músico tem, né? Por exemplo, você pegar aqueles temas lá que são inéditos, ninguém gravou, né? E descobrir coisas que você pode fazer com aquele repertório que o Hermeto deixou, né? Assim, e escreveu. O Tiberi Zorg gravou isso na orquestra dele, né? Um disco, eu ouvi muito esse disco do Calendário do Som, ouvi demais. E eu passei a me interessar por esse material para que eu pudesse falar as músicas do Hermeto da minha forma, né? Porque o que eu acho muito interessante também, assim, a gente pegar aquele repertório e você trazer um outro ambiente, assim, não necessariamente a poética da música brasileira, como o Hermeto faz, assim, né? Baião. Às vezes você pode ler aquela música com uma espécie assim de uma leitura meditativa, né? Eu acho que eu consegui fazer isso nesse 23 de julho que foi gravado no meu disco, né? Eu acho assim, quando alguém ouve, ninguém acredita que é Hermeto, né? Porque tem uma leitura muito particular daquele repertório, né? E eu descobri assim, estudando em Tatuí, olhando uma música todo dia, olhava umas 3, gostava, aí quando eu descobri essa, eu falei, nossa, que música incrível, né? Vou fazer um super arranjo pra essa música aqui, né? E é uma música que eu toco hoje, como piano solo, né? E também toco de quarteto. É uma música muito bonita, assim, né? Assim, eu acho uma oportunidade. Quando o músico que está fazendo arranjo, investir nesse livro e tentar traduzir essa música como uma versão inédita e também inserindo os elementos que ele acha pertinentes, assim, para traduzir essa música, né? Que o Hermeto faria. Que o que ele faria. Ele faria. Fantástico, bom demais. Chegando no final do papo, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Dos seus projetos eu vou deixar para o final. A gente perguntar uma coisa. Estamos agora aí às vésperas de um possível, provável curso de um bacharelado em música popular na UFG. Como é que tá? Tá todo vapor, né? Existe um grupo lá na escola empenhado em fazer esse curso da melhor forma possível, né? De forma que a gente consiga manter um ambiente acadêmico, né? Assim, a música é popular, quer dizer, também é difícil falar de qual música popular vai ser ensinada, né? Mas aí a gente precisa também reforçar essa prática da performance também com uma formação teórica, crítica em música, né? Textos importantes, estética, né? Estética e formação crítica muito importante, né? Muito importante. E aí a gente está tentando construir isso da melhor forma possível. Vão ser abertos cursos de bacharelado, né? Habilitação acordeon, habilitação em produção. Que legal. Acordeon eu não sabia. De os outros eu estava sabendo, acordeon eu não sabia. Que legal. Acordeon. Acordeon é produção musical e tecnologias da música, né? Que é uma... A gente imaginou isso como se fosse uma possibilidade de atrair músicos da música popular que não fossem necessariamente instrumentistas, mas que são cancionistas, compositores de canção, lidam com cinema, né? E precisam de um curso de música para aumentar o repertório teórico ou de ferramentas mesmo para começarem a fazer os trabalhos deles, né? Fantástico. E o outro curso é canto popular, que eu imagino que seja o carro-chefe, assim, porque canto no Brasil é sempre sucesso, né? Exato. Nossa, que legal. Muito bom. E projetos, Johnny? Como é que tá o planejamento agora? Bom, eu tô voltando, assim, ainda me considero voltando do doutorado, né? Mas já tô com projetos aprovados, que é um projeto de piano solo, né? São 4 apresentações que eu vou fazer na cidade. Foi um projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né? Eu tô com esse projeto por enquanto, né? De piano solo e vou tentando retomar coisas do quarteto que eu fiz, né? Assim, imaginando novos arranjos, novas composições, né? Mas estou produzindo nesse sentido, tanto para o quarteto, para conjunto, né, e também o piano solo. Que ótimo. Tendo datas, conta com a gente aqui no Jazz em Goiânia, para a gente divulgar, tá bom? Jones, eu vou te aproveitar aqui para a gente fazer um alto jabá.
aqui. Uhum. A gente está tendo uma aceitação muito boa, tanto no Spotify quanto no YouTube, mas a gente precisa do seu auxílio. A gente precisa que você se inscreva no nosso canal para a gente atingir um número de inscritos que nos permita fazer a monetização do canal, para a gente continuar produzindo esse trabalho. A gente sabe que o artista sempre conta com o seu patrocinador, não é isso? Uhum. E a figura do mecenas, o nosso mecenas é você que está nos assistindo. A gente só pede que você se inscreva e marque o sininho para receber a notificação toda vez que sair um novo episódio. Professor, muitíssimo obrigado pelo papo de altíssimo nível. Não é todo dia que a gente tem a chance. Muitíssimo obrigado, valeu demais. Nós aqui do Jazz em Goiânia nos sentimos muito honrados com a sua presença. Com certeza tem um material enorme para a gente ouvir, reouvir e ouvir de novo o podcast, porque tem muita coisa para ser digerida. Muito gostei muito mesmo do nosso papo, foi fenomenal. Muitíssimo obrigado. A gente espera contar com você no nosso próximo episódio, às terças-feiras e às quintas, sempre com um convidado. Tchau, tchau.